Olá, pessoal. Mais um encontro aqui da disciplina de mercado financeiro de capitais. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. Então, eu vou compartilhar aqui o arquivo para que nós possamos, então, discutir esse assunto de hoje. Então, falando aí de mercado financeiro de capitais, vamos apresentar aqui a estrutura, né, do sistema financeiro nacional, tá? Então, como que esse sistema financeiro está evoluído, né? Então, teve a sua evolução, apresentar a estrutura desse sistema, como é que ele está estruturado, e também falar um pouco sobre as funções de cada entidade, de cada instituição que faz parte, né, que está dentro desse sistema financeiro, tá bom? Então, quando a gente fala de evolução histórica do sistema financeiro nacional, nós temos aí registros, né, na literatura, que começa lá na época do Império, do Brasil Império, não é nem Brasil Império, na verdade, Brasil Colônia ainda, né? Porque o Império é após a independência, né? Que o Brasil passa a ser um império. Até então, ele era colônia de Portugal, tá? Então, nós temos esse evento aqui que marca, né, que é um marco na história do Brasil, na história, só na história, como também na história econômica do Brasil, que é a chegada aí da família real no Brasil. Então, em termos de evolução histórica, nós temos aí 4 fases, podemos dizer que existe 4 fases aí dentro da evolução histórica do sistema financeiro nacional. A primeira delas é a chegada da família real, que vai de 1808, e essa fase dura até o início da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914. A Primeira Guerra Mundial inicia em 1914 e termina em 1918. Então, é o término do conflito da Primeira Guerra Mundial. Depois nós temos a segunda fase do sistema financeiro, que vai do final do início final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, que é em 1945. Porque geralmente esses conflitos, né, com uma escala muito grande, isso provoca muitas transformações na economia, né, na economia mundial como um todo. Então, isso são fatos muito marcantes. E depois nós temos a terceira fase, que é após a Segunda Guerra Mundial, e vem até 1964, quando houve a reforma bancária, né, com o advento aí da Revolução de 1964. E depois nós temos aí da grande reforma de 64 até os tempos atuais. Então, a gente vai contextualizar aí essa evolução dentro dessas 4 fases que são mais marcantes aí dentro da história do sistema financeiro nacional. Bom, como eventos, né, assim, como eventos mais marcantes dentro da primeira fase, temos aí a abertura dos portos, a criação do Banco do Brasil e a permissão para a instalação de banco estrangeiro no país, né, em decorrência, principalmente, da intensificação do comércio. Então, o que acontece? Isso aqui são eventos, né, bem marcantes, lá no início, né, vamos dizer assim, de quando o Brasil se torna um continente um pouco mais... Um continente não, um país mais importante. Isso lá em 1808. Então, nós já vimos, por exemplo, na aula anterior, né, o fato marcante que é a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. Essa vinda da família real portuguesa para o Brasil foi em decorrência da guerra que havia na Europa entre a França e a Inglaterra, e Napoleão, por estar dominando todo o território europeu, determinou que países do continente europeu não deveriam manter laços de amizade e de comércio com a Inglaterra, que era sua inimiga, pois estava em guerra com a Inglaterra. E Portugal, por ser aliado da Inglaterra, continuou mantendo esses laços de amizade e de comércio. E aí ele mandou invadir Portugal, simplesmente mandou o exército invadir Portugal para dar um basta
nessa decisão de Portugal. E aí, como Portugal não tinha exército para fazer frente ao exército francês, acabou refugiando no Brasil. A Inglaterra deu-lhe socorro, cedendo navios, e aí embarcaram a família real, toda a corte portuguesa, toda a documentação relativa ao governo, e escolheu, entre todas as suas colônias, o Brasil como destino. E aí chega, no Brasil, e aí o Brasil, passa a ter sua importância, porque ele deixa de ser colônia de Portugal e é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarve, né? E aí precisa o Brasil, a corte, organizar as finanças, organizar o governo aqui no Brasil, porque ele não só governava o Brasil, mas governava todo o reino português, que era o Portugal em si, e todas as suas colônias, né? O Portugal detinha muitas colônias naquela época, como Angola, Moçambique, Porto Príncipe, algumas colônias também na Ásia, como Timor-Leste, foi colônia de português na Ásia. Então, a Ilha dos Açores, Ilha da Madeira. Então, precisa organizar o governo. E ele, primeira coisa que ele faz é abrir os portos, né? O que significa? Significa que, até então, enquanto colônia, o Brasil só podia exportar os seus produtos para Portugal, e quando importar, teria que importar também de Portugal. O Brasil não poderia manter relações comerciais com nenhum outro país, a não ser Portugal. Aí, quando ele abre os portos, ele permite, então, que o comércio entre o Brasil poderia ser feito com todas as nações amigas, né? Não ia fazer com a França, porque não era nação amiga, era inimiga de Portugal, mas poder negociar com todas as nações amigas de Portugal. E aí o Brasil toma outra dimensão do ponto de vista econômico, e o comércio, então, se intensifica, né? Os empresários brasileiros, os empreendedores brasileiros podiam exportar para qualquer país e também poderia realizar importações de qualquer país amigo, considerado amigo. Então, é um primeiro ato assim que faz uma transformação enorme no Brasil naquela época, né, com intensificação do comércio. E aí precisa também, do governo precisa de ter um banco. Aí ele cria, então, um banco público, denominado Banco do Brasil, né? Isso foi dado por um alvará de Dom João VI, de 12 de outubro de 1808. E também permite, a instalação de banco estrangeiro no país, tendo em vista essa intensificação do comércio, dado aí pela abertura dos portos, né? Então, o Brasil toma dimensão. Logicamente, esses aqui são os eventos mais marcantes nessa fase, mas existe uma série de eventos que foram emanados aí, né, pelo príncipe regente Dom João VI para organizar o governo, né, aqui no Brasil. Tá? Então, esses são os eventos da primeira fase. Só para exemplificar, então, a gente traz aqui, né, esse alvará de 12 de outubro de 1808, né, que é um alvará dado pelo príncipe regente. Aí a gente fica assim, se vocês parar para pensar um pouquinho, por que era o príncipe regente, né? Não era o rei, né? Porque, na verdade, a figura do monarca era na figura do rei, né? O rei da Inglaterra, o rei, né? Na França não, porque Napoleão tomou o poder, mas os reinados, né? Eles tinham na figura de monarca o rei. E aqui e Portugal era um príncipe regente. Isso porque a mãe de Dom João VI, né, a rainha, ela foi declarada incapaz de exercer suas funções por problemas de mentais. Então, ela foi declarada louca e aí ela foi interditada, ela não poderia mais tomar decisões. Mas ela continuava ainda sendo a rainha. Então, precisava alguém da família assumir a direção do governo. Aí foi nomeado aí o seu filho, Dom João, né? Dom João, que passou a ser chamado Dom João VI, e então ele agia como príncipe regente, não como rei. Tá? Mas era como se fosse o rei, mas ele não foi coroado rei, né? A rainha ainda que era
a sua majestade. Então, ele baixa esse alvará aqui, e, por interessante, isso aqui é uma impressão bastante antiga, e está escrita aqui no português vigente na época, né? Como que era a grafia da língua portuguesa naquela época. Esse documento aqui, existe um arquivo na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, onde tem um arquivo onde estão contidos todos os atos emanados durante o Império, né? Não só o Império, como todas as leis brasileiras, começando aí de 1808. Tá? Então, isso aqui vai até ainda dentro do Império, depois tem outras edições, mas essa edição aqui traz todos os atos normativos desde 1808. E estão lá, né, com essa característica de estar redigido no português da época. Então, se a gente fizer uma leitura aqui e observar como se escreve determinadas palavras, parece um pouco estranho para a gente, mas era assim que o português era escrito. Então, vou até fazer uma leitura aqui, né? Aí diz assim, né? Eu, o príncipe regente, faço saber aos que este meu alvará com força de lei virem, né? Esse virem aqui no sentido do verbo não, é verbo, mas no verbo de ver, tá? Não é de ir ou vir, né? É do verbo ver, né? Então, daqueles que tomarem conhecimento desse alvará, que atendendo, né? Olha bem, que atendendo está com 2 T's, a não permitirem as atuais circunstâncias do Estado, que meu real erário possa realizar aos fundos de que depende a manutenção da monarquia e o bem comum dos meus vassalos. Então, os cidadãos eram chamados de vassalos, né? Eram vassalos do rei, sem as delongas que as diferentes partes em que se acham fazem necessárias para a sua efetiva entrada. E aqui, os bilhetes dos direitos das alfândegas, tendo certo prazo nos seus pagamentos, ainda que seja de um crédito estabelecido, não são próprios para o pagamento de soldos, ordenados, juros e pensões que constituem os alimentos do corpo político do Estado, os quais devem ser pagos nos seus vencimentos em moeda corrente. Então, aqui já está falando de moeda. Os títulos de alfândega, que eram direitos de crédito, não poderia ser utilizado como moeda, então precisa ter uma moeda corrente. E que os obstáculos, que a falta de giro dos signos responsáveis aos valores que põem ao comércio, deve, quando antes, ser removidos. Animando e promovendo as transações mercantis dos negócios, dos negociantes, e das mais praças de meus domínios e senhorios com as estrangeiras. Sou servido ordenar que nesta capital se estabeleça um banco público que, na forma dos seus estatutos, que com esta baixam, assinados por Dom Fernando José de Portugal, no seu conselho. Isso aqui é um recorte que eu fiz do alvará. O alvará tem várias páginas, né? Mas eu só recortei essa parte mais de preâmbulo aqui, mais inicial. E aí, então, ele determina, através do alvará, que seja criado o banco público. E aí ele diz que esse banco tem que ter um estatuto. E aqui eu fiz um recorte, né, dos estatutos do banco público estabelecido em virtude do alvará de 12 de outubro. Esse aqui já é um recorte de outro documento, que são os estatutos do banco. Aí, no seu artigo 1º, diz assim: estabelecer-se-á um banco dessa cidade do Rio de Janeiro, debaixo da denominação de Banco do Brasil, cujos fundos serão formados por ações, e o banco poderá principiar o seu giro logo que haja em caixa sem ações. Então, aqui é estabelecido o banco, né, com a denominação de Banco do Brasil, por alvará de 12 de outubro de 1808. E o Banco do Brasil atual comemora essa data como data da sua fundação, tá bom? Só para conhecimento. Então, esse aqui é um ato normativo do príncipe regente e que já dá, né, uma nova cara ao sistema. Começa aí a nascer o sistema financeiro nacional aí com a criação desse banco. Não só com esse alvará, mas também outros atos que serão mostrados mais adiante. Como por exemplo, né,
aqui um decreto de 4 de agosto, portanto, antes da criação do banco, ele manda estabelecer na cidade do Rio de Janeiro um banco para permutação das barras de ouro existentes em mãos particulares. Então, ele cria, já em agosto de 1808, né, um banco para regular o comércio de ouro, né, de ouro em barra, né, dentro do império, dentro do país, dentro do Império Português, né, dentro, e principalmente no Brasil. Depois nós temos aí, em setembro de 1808, 1º de setembro, ele ordena que circule em todas as capitanias, né? O que são as capitanias? São o que seriam os estados hoje, né? A gente estudou na história as capitanias hereditárias que foram criadas lá em 1600 e pouco, né? E então as capitanias do interior, né? Ou seja, que sejam circulem moedas de ouro, prata e cobre, como aquelas que circulavam na beira-mar. As beira-mar são as cidades do litoral, ou seja, no litoral era corrente o uso de moedas, mas no interior era mais comum se fazer pagamentos com ouro em pó. Porque, assim, quando se fala do interior do país, a gente tem que pensar o seguinte: o interior do país era ali Minas Gerais, onde tinha muita extração de ouro, né? Não tinha nada mais muito para dentro do interior do país, era totalmente deserto, mas em Minas Gerais tinha, né, uma atividade muito intensa, tendo em vista a descoberta do ouro ali naquela região, e consequentemente, tinha muito ouro em pó. Então, o pessoal usava o ouro em pó como moeda. Aí ele determina, olha, tem que ser moeda corrente. E moeda, lembra que a gente falou no primeiro encontro? Moeda era metálica e de metal nobre, ouro, prata ou cobre. Tá? Então, como se diz, aqui está um exemplo de como era o dinheiro que circulava na época, não era ainda moeda papel. Você lembra que moeda papel só surgiu em 1661, pelo Banco de Estocolmo, né? Então, não era comum ainda o uso do papel moeda. Aqui tem, em outubro de 1808, aprova a criação de uma companhia de seguro estabelecida na cidade da Bahia, com a denominação de conceito público, né? E aqui são recortes apenas de alguns normativos. Observe que isso aqui é um decreto, aqui é um alvará e aqui uma carta régia. Então, eram os documentos, né, as leis, a forma como as leis eram publicadas, tá? Então, isso aqui são exemplos aí de como que o governo começou, né, aqui estabelecido, começou a organizar, né, o funcionamento é, das finanças. E aqui como se diz, são atos que diz respeito ao sistema financeiro, ou seja, o comércio de barras de ouro, o uso de moeda, companhia de seguro, tudo isso está dentro do sistema financeiro nacional, a criação de um banco público, abre para estabelecer bancos estrangeiros no país, então a economia começa a tomar um outro dinamismo. E ainda tem interessante colocar aqui, né, que eu acho bastante interessante, é esse documento aqui, que é um alvará de 28 de junho de 1808, onde ele cria o erário régio, né, e o Conselho de Fazenda. O que é o erário régio? É as finanças, né, do Estado, as finanças do governo. Então, quando ele cria e organiza o erário, que seria a Fazenda Pública, né, como se fosse o Ministério da Economia aqui hoje, né, que é a Fazenda Pública, ele tem um capítulo nesse alvará que fala da contabilidade, né? Esse é um alvará bastante extenso, eu só fiz esse recorte aqui porque eu acho interessante, eu acho até bacana isso aqui, que ele fala do método de escrituração e contabilidade do erário, ou seja, da contabilidade pública naquela época, né? E aí, nesse item primeiro aqui, ele diz assim: para que o método de escrituração, observe como era o português da época, tá? Como que era escrito, né? Para que o método da escrituração e formas de contabilidade da minha real fazenda não fique arbitrário e sujeito à maneira de pensar de cada um dos contadores gerais que sou servido criar para o referido erário, ordeno que a escrituração seja a mercantil, por partidas dobradas, né? Então, para quem é da contabilidade sabe o que eu estou falando, partidas dobradas, por ser a única seguida pelas nações mais civilizadas, assim pela sua brevidade para o maneio de grandes somas, como por ser a mais clara e a menos
a que menos lugar dá a erros e subterfúgios, onde se esconda a malícia e a fraude dos prevaricadores. Olha que interessante, né, o que o Alvará traz aqui como norma contábil, né? Ou seja, olha, as partidas dobradas, como a gente conhece hoje, é o método a ser seguido pela contabilidade. Eu acho bacana isso aqui. Isso aqui é um marco na evolução da contabilidade aqui no Brasil também. Isso aqui também tem a ver aí com o sistema financeiro como um todo, porque aqui está falando das finanças públicas, tá? Bom, então, os principais eventos, né, por fase, né? Então, na segunda fase, nós temos aí, então, a criação da Inspetoria Geral dos Bancos, em 1920. O que seria uma Inspetoria Geral do Banco? Seria um órgão de fiscalização para o sistema bancário na época. É o que o Banco Central faz hoje. O Banco Central faz a fiscalização dos bancos. Então, tinha essa Inspetoria Geral do Banco, que era um órgão criado com essa finalidade. Cria também a Câmara de Compensação em 1921. O que seria a Câmara de Compensação? Isso existe até hoje, né? É porque, assim, a gente tem os estabelecimentos bancários. Então, a gente tem vários estabelecimentos bancários e cada estabelecimento bancário tem lá os seus documentos, principalmente o uso do cheque. Então, eu tenho um cheque do banco A e vou no do banco. Eu tenho uma conta no banco A e recebo um cheque do banco B. Se eu não for lá no banco B descontar, eu posso depositar na minha conta no banco A. Só que o banco A tem que pegar esse cheque e descontar no banco B. Ele não vai pegar o cheque lá na boca do caixa do banco B para descontar, né? Fica muito difícil fazer isso, né? Então, cria-se um local, né? Regulamenta-se um procedimento onde os bancos se encontram, né? Todos os dias se encontram ali e cada um leva os seus cheques e faz as trocas dos cheques ali naquele local onde se faz a compensação dos cheques. Isso existe até hoje, tá? Então, foi criada em 1921 a Câmara de Compensação de cheques, por exemplo. E também surgem várias normas, né, que acaba regulamentando melhor, né, a área de crédito, e também as normas para o funcionamento, né, das atividades dos bancos, né, que seria a principal atividade de um banco é a intermediação financeira. O que é intermediação financeira? Pegar dinheiro numa ponta e emprestar na outra ponta. Isso é fazer intermediação. Eu pego de uma ponta e empresto na outra ponta, tá? Então, começa a ter também normas aí para regulamentar, como se diz assim, melhorar o funcionamento desse sistema. Isso se faz através de normas, de criação de normas que devem ser observadas. Então, são os eventos aí da segunda fase aí da evolução histórica do sistema financeiro nacional. Como eventos da terceira fase, né, nós temos aí a criação da Superintendência da Moeda e Crédito, a SUMOC, em 1945. Nesse contexto aqui, 1945, é início da Segunda Guerra Mundial, e aqui, governo aqui era governo de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas estava no seu segundo governo, né? O primeiro governo de Getúlio Vargas tem início em 1930, até a sua derrubada depois. E aí, depois ele volta aqui por eleições diretas e livres, ele é eleito e aí ele governa até o seu suicídio, né? Quando ele se suicida. Então, aqui se cria a Superintendência da Moeda e Crédito, a SUMOC, que desempenha um papel muito parecido com o do Banco Central hoje, né? Em relação à emissão de moeda, emissão e controle da base monetária do país. E o interessante é que essa superintendência ela funcionava dentro do Banco do Brasil. Tá? Então, ele era, vamos dizer assim, era um braço do Banco do Brasil. Né? E o Banco do Brasil, como banco público, banco comercial, também tinha esse papel, através dessa superintendência, de fiscalizar os bancos e também supervisionar a moeda. Então, o Banco do Brasil tinha essa atividade uma dupla atividade, e isso era meio estranho, porque eu era um banco e também eu era fiscalizador dos bancos. Né? Então, meio estranho isso.
Também, nesse contexto aí que vai até a reforma bancária, é criado o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco que existe até hoje, é um banco do governo, é um banco de fomento, é um banco para fomentar, né, o desenvolvimento do país, via financiamento de grandes projetos, né, de grandes projetos. E aí surge também aí a substituição de importações, né? Por que isso? Com a oferta de crédito por parte do BNDES, né, o BNDES, a finalidade é financiar projetos de investimento no país, então o que, que acontece? Começa a financiar o setor privado a se estabelecer, né, o estabelecimento do capital privado via fonte de financiamento do BNDES, para a produção de bens e serviços no país. E essa produção de bens e serviços no país vai, de certa forma, substituindo as importações, ou seja, a partir do momento que eu passo a produzir determinado bem que era até então importado, eu deixo de importar. Isso é muito bom para reduzir a dependência do país do exterior e também é bom para a balança comercial, porque eu começo facilitar, né, o surgimento de superávit na balança, porque eu vou reduzindo importações. E até se eu tiver uma produção excedente, o país pode também exportar essa produção, o que é positivo para a balança comercial. Então, começa a acontecer isso aí, ou seja, a industrialização do país acontece aí através desse apoio desse banco, né? E, na verdade, é a partir de 1945 que começa a industrialização do país. Até então, a gente tinha uma economia eminentemente agrária, né? Apesar que a gente tem uma economia agrária ainda, mas ela era praticamente uma economia agrária e de extrativismo. E começa no governo Getúlio Vargas a industrialização do país. Quando foi criado a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras começa a criar os complexos de produção química, né? Então, são indústria de base. Indústrias siderúrgica e indústria química são consideradas indústria de base para um país, né? Se o país quer se industrializar, ele tem que ter indústria de base, que é ferro e aço e química. Aí daí eu começo a fazer outros tipos de indústria que vai usar essa base como matéria-prima, né? Eu posso, por exemplo, produzir veículos e eu tenho como base a produção do ferro e o aço. Aí o ferro e o aço é transformado em chapas e essas chapas são usadas na indústria, como qualquer outra indústria que precise dessa matéria-prima de ferro e aço, né? E a parte química, né, para produzir produtos químicos, produtos derivados de petróleo. Então, isso tudo vem da indústria química. Então, por isso que é chamado de indústria de base, tá? Então, é a base para a indústria de qualquer país. E como evento, né, da quarta fase, a gente tem aí, né, marcante um evento assim político, né, que aconteceu no Brasil, que foi a Revolução, né, de 31 de março de 1964. Foi uma época de muita turbulência no país, turbulência social e política, né, porque o governo na época era o governo de João Goulart, e o João Goulart tinha um governo de uma, vamos dizer assim, de uma tendência socialista, do ponto de vista socialista, e isso não era muito bem visto pelos Estados Unidos, né, em função que a gente estava aí no auge da Guerra Fria, né, ou seja, os Estados Unidos, né, e União Soviética, eles mantinham uma rivalidade enorme em termos de ideologia e de hegemonia política e econômica, militar. Então, e, assim, o calo dos Estados Unidos era Cuba, que era alinhada à União Soviética, e Cuba está ali a menos de 200 quilômetros dos Estados Unidos, né? Então, se a gente for buscar na história, tem a crise dos mísseis de 1962, salvo engano, em que quase que o mundo entra em guerra, Estados Unidos e a União Soviética entra em guerra em função da instalação de mísseis em Cuba, né? Por instalação de mísseis pela União Soviética. E isso deu uma tensão muito grande. Então, os Estados Unidos não via com bons olhos, né, um governo socialista aqui, né, pró-socialista aqui no Brasil. Porque se o Brasil se torna um regime socialista alinhado com Moscou, por exemplo,
em função da dimensão do Brasil e do seu poder econômico na América Latina, isso poderia descambar para uma expansão do socialismo na América Latina. Os Estados Unidos não queria isso. E também os militares não viam isso com bons olhos. Tá? Não estou aqui fazendo nenhuma defesa e nenhuma acusação com relação à ideologia socialista ou não socialista, isso não me interessa aqui. Eu só estou colocando os fatos, tá? Mas, assim, e aí o que acontece? Os militares colocam tropas nas ruas e derrubam o governo de João Goulart, né? Derruba e toma o poder. Toma o poder. Aí tem, assim, pontos positivos disso e tem pontos negativos, mas não vou aqui discutir a questão ideológica de forma alguma. Então, como eles assumem o poder, eles começam, então, a dar uma nova... reestruturar o país, né? Reestruturar o país, começa, então, uma série de medidas que foram medidas muito importantes e que têm reflexo até hoje do ponto de vista positivo. Tá? Então, uma delas é a reforma bancária. Mas se a gente pegar coisas que a gente tem hoje, que a gente não tinha no passado, por exemplo, o Fundo de Garantia vem dessa época, do governo militar. A Previdência Social, como ela, mais ou menos como ela é vista hoje, ela vem também dessa época. Foi todas as reformulações que eles fizeram nessa época, né, a partir dessa época aí. Ou seja, são reformulações que têm reflexo até hoje, né, assim, e reflexos positivos no país. Eram ideias muito boas. Então, a reforma bancária, ela vem e reformula o setor financeiro. Então, essa lei 4.595 de 64, então, ela dispõe sobre a política e as instituições monetárias, ou seja, política monetária e também sobre as instituições monetárias, bancárias e creditícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. Esse é o preâmbulo da lei, tá? E aí a gente tem, né, dentro desse contexto, em termos de Conselho Monetário, a criação do Banco Central, né, o Banco Central que a gente conhece hoje. Então, o Banco Central, como a gente conhece hoje, ele foi criado em 1964. E aí, a criação do Banco Central é extinta a Superintendência da Moeda e Crédito, o SUMOC. Ela é extinta e, no seu lugar, então, surge o Banco Central como órgão fiscalizador do sistema financeiro nacional, tá? Então, é organizado o sistema financeiro nacional com a criação do Banco Central, surge leis de regulamentação do mercado de capitais, que é o mercado de ações, ou seja, como é que deve funcionar o mercado de capitais, mercado de ações. Surge a figura dos bancos múltiplos, né? Então, assim, o que é um banco múltiplo? Os bancos eram, então, apenas bancos comerciais, tá? Bancos comerciais. Bancos comerciais, ele tem atividades limitadas, né? Eles só podem exercer determinadas atividades. E aí os bancos, para exercer outras atividades permitidas, eles tinham que criar outras empresas para exercer essas atividades. Então, você tinha um banco fragmentado, fazendo várias atividades em várias empresas. Então, a ideia foi pegar todas essas empresas e reunir apenas em uma, porque uma só não pode fazer isso. Reduz custo, né, estrutura administrativa, você não precisa ter diretoria da empresa A, da empresa B, do banco A, né, e da empresa C. Você tem uma diretoria só. Então, surge a figura do banco múltiplo. Então, onde o banco pode captar dinheiro em conta corrente, que era a finalidade, que é o banco comercial, conta corrente e crédito, mas ele poderia, por exemplo, fazer captação em poupança, fazer empréstimo, financiamento para casa própria. Então, isso tudo era feito em empresas diferentes. E aí, não, poderia vender seguro, vender capitalização, vender previdência privada. Tudo isso era feito em empresas separadas. Não, hoje você pode fazer tudo num banco só. Então, isso é chamado banco múltiplo. E outra coisa que surgiu já mais recentemente, em 2002, foi o surgimento do Sistema Brasileiro de Pagamentos. Isso porque o sistema de acompanhamento por parte do Banco Central sobre toda a movimentação do sistema financeiro, ela acontecia de uma forma defasada, né? Os sistemas por exemplo, hoje, a movimentação de hoje, que realizada hoje no país inteiro, dentro do sistema financeiro, aí envolvia
parte de crédito de banco, conta corrente, vendas de capitalização, de ações, negociação de ações, de títulos, tudo isso que acontecia hoje somente ia ter o seu fechamento realizado, a sua posição efetiva, aconteceu isso daqui 3, 4 dias. Então, o Banco Central ficava num limbo aí durante 3 dias, mais ou menos, sem saber qual era realmente a verdadeira situação do sistema financeiro como um todo. Então, isso era muito ruim para o Banco Central, porque poderia, nesse meio tempo, um banco estar falido e ninguém sabia que esse banco estava falido. Tá? Então, esse sistema brasileiro de pagamento, ele vem e consegue fazer esse fechamento, que eu acho que é o ponto principal disso, e em D+1, ou seja, tudo que acontece hoje, amanhã eu estou sabendo. Eu tenho a posição fechada. Então, isso dinamiza, né, o fechamento das transações e melhora, né, a segurança do sistema financeiro. Isso é um sistema, estou falando de sistema e estou falando de sistema mesmo, sistema computacional gigantesco, né, onde todas as transações que a gente faz no país, em termos de bolsa de valores, bolsa de mercadorias, bancos, seguradoras, consórcio, poupança, empréstimo, previdência, capitalização, passa por esse sistema, tá? Esse sistema brasileiro. E isso é gerenciado por um sistema e isso tem um fechamento aí em D+1. Por exemplo, foi a partir do advento do Sistema Brasileiro de Pagamento que foi possível a criação do TED, né? Que é a transferência eletrônica disponível. Ou seja, antes, para mim mandar um dinheiro de um banco para outro, eu teria que fazer um DOC. O DOC você mandava hoje para ele ser acreditado amanhã. Hoje não, você faz um TED, o TED é acreditado daqui 15, 20 minutos no máximo, meia hora no máximo, está lá no banco de destino. Isso surgiu a partir da criação do Sistema Brasileiro de Pagamentos. Lógico que hoje a gente tem coisa muito mais rápida, né, que é uma medida, que tem uma origem mais recente, que é o Pix, né? Vamos dizer assim, o Pix é uma evolução do TED, no meu ponto de vista, né? Mas facilita muito mais ainda essas transações. Então, eu faço o TED, ele veio dinamizar aí as transferências bancárias dentro de um coisa. E é interessante, se vocês não sabem disso, eu vou até falar aqui. Se você tem uma conta em um banco, né, e você tem lá um dinheiro, né, uma grande soma nesse banco, e você resolve fazer um TED desse banco para outra, ou para um terceiro, em outro banco, lógico, TED é só entre bancos, não é no mesmo banco, e se for um valor considerável, e você vai lá no caixa e faz o TED, e aí, se o seu banco não tiver fundos suficientes para honrar esse TED, o seu TED não vai, ele não vai. Então, o que acontece? Se o banco não tem esse recurso, ele tem que correr, né, dentro do mercado financeiro e buscar emprestado em outro lugar. Então, um banco geralmente empresta dinheiro para outro banco, tá? Logicamente cobrando juro, tá? Então, se o seu banco, você faz um TED, o seu banco não tem reserva financeira suficiente para honrar esse TED, ele precisa correr e vai buscar dinheiro emprestado no mercado. Então, ele procura um outro banco e fala, me empresta, né, qual é o juro? O juro é de tanto. Para ele honrar o TED, porque senão o TED não é transferido, porque ele não tem reserva bancária, tá? E são essas operações entre os bancos que faz surgir um índice, que é um índice muito utilizado no mercado como referencial de taxa de juro, que é o CDI, né? O CDI. O CDI é o juro que é praticado entre os bancos. E aí ele serve de referência, por exemplo, para remunerar determinadas aplicações financeiras, também para cobrar juros de empréstimos. Então, essas transações entre bancos que gera essa taxa de juros, que é esse indicador, que é o CDI, e o CDI serve tanto como referencial para remunerar aplicações financeiras, como também para lastrear também, referenciar operações de crédito. Então, é só um detalhe que eu estou falando aqui, mas às vezes ninguém fala sobre isso, mas isso existe, tá? E aí, assim, enquanto o dinheiro não vem, o seu TED não chega lá no destino. Então, se o TED começa a demorar muito, é porque tem algum problema aí no seu banco,
tá? Ninguém fala nisso, mas existe isso. Então, isso só é possível em função do sistema brasileiro de pagamento, porque antes o banco ia mandar a remessa, mesmo se ele não tivesse fundos. E aí, depois, o Banco Central ia descobrir que esse banco estava falido, porque ele não teria fundos para mandar esse dinheiro. Ele mandaria do mesmo jeito, só que ele estaria falido. Aqui, não. Ele não consegue mandar se ele não tiver reserva, né, reserva bancária suficiente para isso. Tá bom? Então, esses são os eventos por fase. Aqui, a gente chegou na quarta fase. Bom, então, esse sistema financeiro, né, o sistema financeiro nacional, ele está organizado, né, e tem uma estrutura desse sistema financeiro. Então, como estrutura, a gente tem aqui ele dividido em 3 segmentos. Então, a gente tem o primeiro segmento, que é o segmento que trata da moeda, do crédito, de capitais e câmbio. Então, aqui fala de moeda, ou seja, emissão de moeda, controle da base monetária, da quantidade de moeda em circulação. Aqui fala das regras sobre crédito, que seria empréstimos e financiamentos. Aqui fala da regulamentação sobre capitais, que seria o movimento do mercado de capitais, que seriam ações, títulos que são negociados em bolsa, e também sobre moeda estrangeira, que é, no caso, o câmbio, né? Que isso aqui está relacionado com o câmbio. E a outro segmento do sistema financeiro é o que diz respeito a seguros privados. Tudo que está relacionado à parte de seguros está aqui nesse ambiente. E o outro ambiente está relacionado à previdência, previdência fechada, né? Previdência privada fechada, tá? Então, é assim que está dividido o sistema financeiro nacional. E esses sistemas, eles têm uma hierarquia, né? Eles obedecem a uma hierarquia. O nível mais elevado de hierarquia são os órgãos de regulamentação, tá? Os órgãos de normatização, aqueles órgãos que são normativos, né? Então, eles fazem as leis, as normas que vão orientar esse sistema. Então, a gente tem como órgãos normativos, dentro desse segmento de moeda, crédito, capitais e câmbio, o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional é a autoridade máxima dentro desse segmento aqui do Sistema Financeiro Nacional. Então, é ele que vai criar normas, leis que vão falar sobre moeda, sobre crédito, capitais e câmbio, tá? No ambiente de seguros privados, nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão máximo que vai normatizar, criar leis para o funcionamento do sistema de seguros no país. E também aqui, com relação à previdência privada, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que vai editar as normas e regras de funcionamento dos fundos de pensão, vamos assim dizer. E criado, então, as normas, definidas as normas, as leis, essas leis, então, são repassadas para todo o segmento. E aí cabe aos órgãos supervisores, então, são aquelas entidades que vão pegar a lei aqui e aplicar a lei aqui. Ele aplica a norma, então, ele é um executor. Os normativos são executores das normas que são emanadas dos órgãos normativos. E aí eles têm o poder de fiscalizar e punir, né? Eles podem fiscalizar, eles têm a obrigação de fiscalizar e, se encontrar irregularidades, aplicar penalidades para quem? Para os operadores do sistema. Então, são as entidades que operam dentro desses sistemas e que faz a coisa girar, rodar, né? Então, os operadores eles estão sob a fiscalização dos órgãos supervisores, tá? Então, com relação aqui à moeda, crédito, capitais e câmbio, cabe ao Banco Central fazer a fiscalização de uma parte, e a outra parte cabe à Comissão de Valores Imobiliários ela fazer também a fiscalização. O Banco Central está muito mais relacionado com a relação à moeda, porque o controle da moeda é do Banco Central, o controle sobre crédito é o Banco Central e sobre moeda estrangeira é o Banco Central. Ele tem aqui uma pequena participação aqui no mercado de capitais,
que a gente vai ver logo em seguida. Agora, a CVM, ela atua muito forte aqui no mercado de capitais. Ela não tem nada a ver com moeda, crédito e câmbio, vamos assim dizer, né? Cabe a ela, então, a supervisão sobre o mercado de capitais, que é o mercado de ações, tá? Então, o Banco Central, ele tem essa função de fiscalizar, né, e supervisionar quem? Os bancos e caixas econômicas. Então, o que são os bancos? Os bancos são as entidades que a gente conhece aí, né? Hoje, praticamente não existe mais banco comercial, todos os bancos são bancos múltiplos, né? Eles desempenham várias funções dentro de uma própria instituição, e as caixas econômicas, que também funcionam como banco múltiplo, tá? Então, a gente tem os bancos, como a gente conhece, vários bancos que atuam no mercado, são de conhecimento de todos, e tem as caixas econômicas. Hoje, em funcionamento no Brasil, salvo engano aí, mas eu acho que só tem a Caixa Econômica Federal, não tem mais nenhuma outra caixa econômica, tá? Todas foram extintas, porque geralmente as caixas econômicas pertenciam a governos estaduais, e aí os governos estaduais acabaram perdendo aí os seus bancos. E continua a Caixa Econômica Federal, né, funcionando ainda como Caixa Econômica. Eu acho que uma das últimas Caixa Econômica que tinha em funcionamento, que era a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, que era a famosa, ela tinha uma propaganda muito forte, que era a Nossa Caixa, né? Era chamada de Nossa Caixa, Nosso Banco. Ela foi comprada pelo Banco do Brasil e ela foi incorporada pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil comprou a Nossa Caixa e incorporou no Banco do Brasil. Inclusive, os funcionários, que eram funcionários da Nossa Caixa, eram funcionários concursados, eles foram incorporados ao quadro de funcionários do Banco do Brasil. Eles tiveram que se adaptar a uma nova cultura dentro do Banco do Brasil. Alguns não conseguiram, acabaram se pedindo demissão, mas eu conheço funcionários aí que trabalharam até a aposentadoria, e aí já como funcionário do Banco do Brasil. Inclusive, na família, a gente tem membros da família nessa condição. Então, os bancos e caixas econômicas, eles têm esse papel. Aqui eu quero destacar, né, bom, depois eu vou falar, tá? Os bancos. Depois vem as cooperativas de crédito. Então, a gente conhece aí, são bastante conhecidas aí as cooperativas de crédito, como o Sicredi, o Sicob, né? Então, isso são cooperativas de crédito, que funcionam da mesma forma, né, que os bancos funcionam. Elas desempenham as mesmas funções dos bancos e da Caixa Econômica. Porém, a forma de constituição no regime jurídico das cooperativas, tá? Então, são cooperativas. Os bancos, não, os bancos são constituídos na forma de sociedade por ações, exceto a Caixa Econômica, que não é sociedade por ação, ela é uma empresa pública de direito privado, então não é uma sociedade por ações. Mas, no geral, né, de fora isso, os bancos, como a gente conhece, eles funcionam na forma jurídica de sociedade por ações. Aqui não, são bancos funcionando na forma de cooperativas, né? Então, tem uma forma diferente de. Então, usam esse argumento, né, dizendo, olha, vem para cá que você também é dono, né? Quando você se associa à cooperativa, você passa a deter, né, uma cota ali e você acaba sendo dono também da cooperativa, de um pedaço dessa cooperativa. E se você for um sócio, um cooperado ativo, você participa das assembleias, você vai tomar decisões na Assembleia, votar contra ou a favor de determinadas propostas da diretoria, né? E se as pessoas tivessem um pouco mais de esclarecimento e participassem realmente das assembleias, né, algumas coisas que acontecem na cooperativa poderiam não acontecer porque a Assembleia se posicionaria contra, né? Mas aí acaba as diretorias fazendo praticamente aquilo que acha que é o melhor e às vezes não é o melhor, e a Assembleia às vezes não acaba indo contra, porque é a minoria que participa e acaba seguindo aquilo que a diretoria coloca, tá? Isso é uma crítica que eu faço, tá? Porque os cooperados às vezes são omissos, né, de participar aí das assembleias para tomar decisões. Depois vem as instituições de pagamento, né? Instituições de pagamento não são bancos, elas não funcionam como bancos, eles não têm captação de depósito em conta corrente, mas eles exercem função de meios de pagamento. Então, o que seria uma empresa uma instituição de pagamento? Então, a gente tem, por exemplo, essas empresas que têm as maquininhas, né? A PicPay, Samap e outras, né, maquininhas
de pagamento, onde você passa o cartão, Cielo, né? Então, aquelas empresas daquelas maquininhas, elas são empresas de meio de pagamento, tá? Porque elas fazem, né? Você passa o cartão, ela vai pegar vai pagar o empresário, né? A empresa que passou o cartão e vai cobrar vai fazer a intermediação desse pagamento aí entre essas partes envolvidas, né? O cartão de crédito e o comerciante, tá? Então, né, é um meio de pagamento. Então, se eu passo um cartão da Visa, né, na maquininha, ele vai lá cobrar a Visa e vai pagar o comerciante que vendeu a mercadoria. Então, ela faz essa intermediação de pagamento. Então, isso é um exemplo de empresa de instituição de pagamento. As empresas também que emitem cartão de crédito, né, as emissoras, empresas de cartão de crédito, também são empresas de pagamento. Então, são as empresas dessa natureza que são chamadas de empresas de pagamento. Então, são exemplos, tá? Porém, mas não são bancos, tá? Porque você não tem conta corrente lá na PicPay, na Samap, na Visa, na Credit Card, né? E outros cartões por aí. Bom, aí vem outras, né, empresas também supervisionadas pelo Banco Central, que são as administradoras de consórcio. Então, as empresas de consórcio, elas estão sob fiscalização do Banco Central, né? O consórcio é bastante conhecido, é muito comum, né, as pessoas terem consórcio. Ou seja, você entra num consórcio para comprar um carro, você pode entrar num consórcio para comprar uma moto, você pode entrar num consórcio para comprar uma casa. Hoje tem consórcio de casa, por exemplo, de imóvel residencial, e outros bens e outros bens aí passíveis de consórcio. Então, se formam os grupos, as pessoas aderem ao grupo para comprar determinado carro, tal modelo, pagam as parcelas e todo mês tem o sorteio, né? O sorteio entre os consorciados, e também existe o lance, né? Ou seja, os consorciados podem dar lance para comprar, para retirar o bem, né? O maior lance é que vence, né? Então, é a forma que as pessoas podem se organizar para comprar determinado bem, tá? Porque a gente não tem né, como se diz, por que eu faço um consórcio? Né? Por que eu vou pagar para alguém administrar meu dinheiro para me fazer uma poupança para comprar um carro? Por que eu não faço a poupança escolhendo a melhor aplicação financeira que pode me render mais e eu mesmo comprar o carro, eu mesmo administrar meu dinheiro? Mas a gente, às vezes, não tem essa cultura. Porque aí a pessoa fica esperando, né, na sorte, tirar esse carro pelo sorteio antes de formar a poupança. Mas isso é por isso que existem essas coisas, tá? Então, como se diz assim, os nossos delírios de consumo que nos levam a isso, que nos motivam a fazer isso. Eu quero ter determinada coisa e eu não tenho o dinheiro, então eu vou achar o caminho mais fácil para chegar antes, né, na conquista desse bem de consumo, né, para atender os nossos delírios de consumo. Tá, então é assim que funciona a consórcio. E aí nós temos aí as empresas corretoras e distribuidoras. Aqui tem uma particularidade. As corretoras e distribuidoras, apesar de elas terem uma fiscalização do Banco Central, elas são muito mais fortemente fiscalizadas pela CVM, porque elas atuam especificamente aqui no mercado de capitais. Então, aqui elas fazem a intermediação entre o investidor e a Bolsa, né? E a Bolsa na transação de ações, de papéis negociados em bolsa. As corretoras estariam voltadas para fazer a corretagem apenas, simplesmente a corretagem, e a distribuidora fariam aí distribuição de títulos e valores imobiliários. As corretoras fariam corretagem de títulos e valores imobiliários e as distribuidoras fariam a distribuição de títulos e valores imobiliários. Mas essa característica ela já se perdeu. Essas atividades, tanto de corretagem e distribuição, elas estão hoje comuns tanto para as corretoras como as distribuidoras. Então, foi feita uma revisão na regulamentação disso aí e elas funcionam praticamente da mesma forma, tá? Então, se você vai negociar, comprar papéis de ações, por exemplo,
quero investir em ações, eu não consigo fazer isso procurando aí quem quer vender ação. Ah, você tem ação, você quer vender? Ah, você tem ação da empresa A, você quer vender? Quanto você quer na sua ação? Não, não funciona assim. Eu preciso me cadastrar numa corretora de títulos e valores imobiliários e, uma vez cadastrado nessa corretora, meu cadastro aprovado, então eu vou dizer para a corretora, ó, eu quero comprar ações da empresa X, quantidade X de ações, e aí a corretora vai falar assim, olha, o preço corrente é tal. Aí você vai dizer, olha, eu quero comprar pelo preço tal. Eu dou o lance, posso dar o lance e vou comprar. Se achar alguém que esteja disposto a vender para você naquele preço, você compra. Se não tiver, não vai comprar, porque ninguém vai querer vender naquele preço. Ou simplesmente fala assim, ó, o preço está esse. Ah, eu concordo, compra aí. Aí ela vai lá e compra, né, naquele valor, ou às vezes compra um pouquinho mais barato, se tiver alguma oferta mais barata. Então, é através da corretora que você opera na Bolsa. Não tem como você fazer isso indo lá no balcão da Bolsa, ó, eu quero operar aqui. Não, não, tem que ser corretor, tá bom? Então, funciona dessa forma. Então, as corretoras distribuidoras, apesar de estar sob fiscalização do Banco Central, mas também elas sofrem fiscalização e punições, né? Até fechamento de corretoras, levar sanções da CVM, tá? Porque ela atua no mercado de capitais, tá? Eu acho que até elas deveriam estar aqui nesse lado e não aqui, mas quem sou eu para falar isso? E, por fim, a gente tem as demais instituições, que são chamadas de instituições não bancárias, tá? Não bancárias. E aí, às vezes, isso suscita uma certa dúvida, né? De instituições não bancárias. Então, assim, o que eu estou falando aqui nessa figura, né, é importante ressaltar isso, é muito importante, por exemplo, quem vai fazer concurso Banco do Brasil, Caixa Econômica, banco, né, para banco, concurso de Banco de Brasília, por exemplo, BRB, que são bancos oficiais, esse assunto que eu estou falando aqui, ó, é recorrente cair questões em concurso. Em cada prova vai cair 2, 3 questões envolvendo essa estrutura aqui, que é isso que eu estou falando, tá? Isso é importante, não só para o ponto de vista da disciplina, mas também para quem é concurseiro vai saber o que eu estou falando. Então, o que são demais instituições não bancárias? O que é uma instituição bancária e uma não bancária, né? Já que a gente está falando de sistema financeiro. Olha, o que diferencia uma instituição bancária de uma não bancária é um detalhezinho apenas, é um detalhe. Por exemplo, a instituição bancária são aquelas que recebem depósito em conta corrente. Então, você tem conta corrente, é em um banco. Então, esse banco é uma instituição bancária porque ela tem depósito em conta corrente. A cooperativa de crédito é uma instituição bancária porque lá tem depósito em conta corrente. Tá? Uma instituição não bancária não existe, pode ser até um banco, mas não tem lá conta corrente. Você não consegue ter uma conta corrente lá porque ela não trabalha, essa instituição não trabalha com esse produto. Por exemplo, um banco de investimento. Né? O Banco do Brasil tem o BBBI, Banco do Brasil de Investimento. O Bradesco tem o Bradesco Banco de Investimento. Existem vários e vários. Todos os grandes bancos têm o seu banco de investimento. Tá? São bancos que funcionam apenas, por exemplo, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Onde ele tem um escritório. Ele funciona como se fosse um escritório apenas. E ele é voltado para intermediar operações de grande vulto, de grandes valores, né? Então, eu trabalho com clientes corporativos, vamos assim dizer. Então, grandes financiamentos, por exemplo, pode ser coordenado por um banco de investimento junto ao BNDES, ou ele mesmo pode conceder esse financiamento para uma grande empresa, para um grande grupo. Uma grande empresa fala assim, olha, eu quero abrir meu capital. Ela é uma empresa fechada e quer lançar ações na Bolsa, vai democratizar o capital, abrir o capital. Ele contrata um banco desse, um banco de investimento, por exemplo, para coordenar, para estruturar essa operação. Então, é uma operação de grande monta, né? São bilhões e bilhões de reais que envolve uma operação, por exemplo, de abrir capital de uma grande empresa. Então, são esses tipos de negócios que são feitos aí pelos bancos de investimento, tá?
Então, assim, as pessoas não têm conta corrente lá, nem empresa, ninguém tem conta corrente. Então, apesar de ser um banco, mas ele é um banco de investimento, portanto, ele é uma instituição não bancária, tá? Ou não monetária. Mas o mais comum é chamar de não bancária. É uma associação de poupança e empréstimo, uma APE. Uma APE também é uma instituição não bancária. O que é uma APE? Uma APE é onde as pessoas vão lá e depositam em caderneta de poupança e, com isso, ele tem oportunidade, dentro dessa instituição, de conseguir um financiamento de casa própria, por exemplo, para comprar um apartamento ou construir uma casa, um imóvel residencial. Então, são instituições dessa natureza. Ah, mas vocês já viram um APE? Às vezes não, vocês talvez não conhecem um APE. Mas em Campo Grande existe uma APE em pleno funcionamento, uma associação de poupança e empréstimo em pleno funcionamento. Para quem vai ali para o aeroporto, né, de Campo Grande, ali no entrocamento ali onde termina Afonso Pena e começa a a avenida que vai para o aeroporto, ali tem, começa ali os quartéis, ali antes dos quartéis tem o Hospital Militar, né? O Hospital Militar de Campo Grande. Então, aí se você observar num cantinho lá do Hospital Militar, tem um prédiozinho pequeno, né? Bem num canto, na beira da rodovia, tem um prédiozinho, que ele é bem pequeno, ele é pequeno o prédio, e lá tem uma placa, Poupex. A Poupex é um APE, é uma associação de poupança e empréstimo, né? Logicamente que ali quem mais utiliza daquele serviço ali são os militares, mas qualquer pessoa pode chegar lá e abrir uma poupança e com isso também obter um financiamento para financiar imóvel. Eu conheço ex-alunos meus aluno meu que foi lá e fez o financiamento para comprar sua casa ou construir sua casa lá na Poupex, tá? Então a Poupex é uma APE, ela funciona dessa forma. E lá não tem conta corrente, você deposita em poupança, tá? Poupança não é conta corrente, tá? Usar talão de cheque, cartão, né? Não é conta corrente. Funciona captando poupança e também faz financiamento para casa própria. Eu já tive poupança na Poupex, né? Que não sei como é que está hoje, mas até uma certa época, quem fazia toda a parte operacional da Poupex era o Banco do Brasil. E, na época, o Banco do Brasil não tinha poupança e a gente, como funcionário, escolhia a Poupex como entidade para depositar em poupança. Então, eu já tive poupança na Poupex, hoje não tenho mais. Então, isso é uma APE, né? Uma APE. Aqui também existe aqueles bancos de fomento, né? Por exemplo, o governo do estado tem um banco de fomento, que é um banco para conceder microcrédito, né? Crédito para o microempreendedor, o microempresário. Então, são chamados bancos de fomento. Geralmente, eles estão vinculados aos governos do estado, né? Como banco para financiar pequenos projetos dentro do seu estado. Então, é uma instituição de crédito, mas não é uma instituição que recebe depósito em conta corrente. Então, ele atua aqui, ó, na parte do crédito. Tá? Existem essas instituições. Também existem as companhias de crédito imobiliário, né? As companhias de crédito imobiliário são aquelas companhias que existem para conceder financiamento de crédito imobiliário, financiamento para construção de casa própria, para construção, para aquisição de unidades habitacionais, né? Às vezes a gente encontra, vê um prédio assim, tem uma placa lá de um banco. Ah, o Bradesco está nesse banco aqui. Na verdade, quem está ali não é o Bradesco, é a Companhia de Crédito Imobiliário do Bradesco, tá? Que está financiando aquele prédio. Então, existem as companhias de crédito imobiliário que também atuam aí no mercado imobiliário, concedendo aí empréstimos, tá? Então, como se diz, é, são exemplos de instituições não bancárias. Existem outras, né? As empresas de factoring, né? São empresas de factoring, são aquelas que fazem também, por exemplo, desconto de títulos. Não estou falando de factoring agiotagem, não. Estou falando de factoring regulamentado, tá? Existe regulamentação para a empresa de factoring. Então, é outro exemplo também de empresas chamadas não bancárias. Bom, então essas são as entidades operadoras que estão sob fiscalização do Banco Central.
com um destaque aqui para as corretoras distribuidoras, que também têm aí uma supervisão da CVM. E aí, quando se fala do mercado de capitais, né, o Conselho Monetário é o órgão regulador, né, de normatizador, e a CVM é a supervisora, né, a grande xerife, vamos assim dizer, do segmento de mercado de capitais. É aí ela acompanha o funcionamento das bolsas de valores e bolsas de mercadorias, né? Então, as bolsas são regulamentadas e acompanhadas pela CVM. Logicamente que a CVM também ela acaba supervisionando as empresas capital abertas, a sociedade por ações, porque elas que colocam, como se diz, títulos aqui. Então, ela faz acompanhamento e ela também pode punir a empresa, né, por comportamento não permitido aqui pelas regras do sistema. Como ela pode punir também o investidor, por exemplo, o diretor, a diretoria de uma empresa, tá? Por exemplo, a empresa está fechando o seu balanço, e as pessoas dentro da empresa têm já noção de quanto vai ser, por exemplo, o lucro da empresa. Tá? Então, essa pessoa, né, sabendo disso, ela pode, por exemplo, atuar no mercado de ações para, quando sair o anúncio desse lucro, desse resultado, ele tirar proveito aí dessa informação. Ele é proibido de fazer isso, né? Então, isso é uma prática proibida que se chama insider, né? E se a CVM descobre uma situação dessa, ela vai em cima e pune lá o diretor da empresa, coisa desse tipo, tá? Há pouco tempo, não, há poucos dias, a CVM mandou um ofício pedindo esclarecimentos para a empresa de energia elétrica, a Taesa, né? Perguntando qual era a razão de um movimento atípico nas ações da Taesa, né? Porque houve uma movimentação atípica, inclusive as ações da Taesa se valorizaram muito, né? Saiu aí do patamar de 30 e poucos reais para 40 e pouco, 40, 41 reais o valor da ação. Então, assim, houve uma movimentação. A resposta da Taesa foi: olha, nada de anormal está acontecendo aqui, tudo que a gente tem, a gente publicou, foi feito fato relevante, né, para a CVM, para que o mercado tenha conhecimento. Não há nenhuma, mas houve essa movimentação atípica. Isso é normal acontecer no mercado, tá? As bolsas de mercadorias, falar em termos de bolsa, hoje nós só temos a B3, né, que é, na verdade, a B3, ela a gente tinha a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, e a gente tinha a Bolsa de Mercadoria e Futuros, a BMF. Eram duas bolsas que funcionavam aqui no Brasil, duas grandes bolsas. No passado tinha também a Bolsa do Rio de Janeiro, mas a Bolsa do Rio de Janeiro não tinha tanta expressão no mercado como a Bolsa de Valores de São Paulo. E aí a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, se funde, né, com a Bolsa de Mercadorias e Futura, a BMF. Aí passa a se chamar BMF Bovespa. Né? Então passou a funcionar uma bolsa só, chamada BMF Bovespa. E depois a Bovespa se juntou com a CETIP, que era uma central de títulos privados, de liquidação e custódia de títulos privados, e criou a B3, no formato de uma sociedade por ações. Né? Então, hoje você compra ações da B3, né? Você pode investir em ações da B3. Passa a funcionar, então, como uma sociedade por ações. É extinta a CETIP, é extinta a BMF Bovespa, e surge, então, a B3, que é Bolsa Brasil Balcão, por isso chama Bolsa Brasil Balcão, que chama B3. E ela passa a desempenhar o papel de bolsa de valores, bolsa de mercadorias e também a função de entidade de liquidação e custódia dos títulos que são negociados no mercado. Porque, assim, toda ação que você compra, todo papel que é negociado em bolsa, ele tem que ser registrado ele tem que ser custodiado dentro de um órgão. Aonde que era custodiado isso? Dentro da CETIP. Hoje é dentro da B3, tá? Porque ela assumiu também as funções da CETIP. Então, para você compra ações na corretora, a corretora vai sempre falar para você: você tem lá X ações da empresa tal. Será que eu tenho mesmo?
né? Você tem que ter esse cuidado de entrar lá na B3 e ver qual é a sua posição de custódia lá dentro. A custódia é a guarda desses títulos. Está guardado sobre, né, ela que está guardando esses títulos, está registrando esses títulos em seu nome. Aí você confere com a sua posição na corretora. Eu faço isso, eu olho a minha corretora e vou lá na B3 pelo menos uma vez por mês e dou uma olhada qual é a minha posição dos títulos que eu possuo, se as quantidades estão corretas, né? Geralmente estão corretas, mas é bom você dar uma olhada, tá? Para ver se a sua corretora está sendo transparente com você. Então, é um cuidado que a gente deve ter. Então, é dentro da B3 que a gente tem essa posição. Então, ela custodia todos os títulos negociados aí dentro do mercado de capitais, né? Não só ações, como contratos futuros, as operações de hedge, aquisição de cotas de fundo imobiliário, tudo é registrado dentro desse ambiente. Então, a gente hoje só tem aqui uma bolsa, né, em funcionamento no país, que é a B3, tá? Bom, então falamos aqui dessa parte do sistema financeiro nacional, que é o que se diz respeito à moeda, ao crédito, capital e câmbio, tá? Então, quando você faz uma transação em moeda estrangeira, por exemplo, você tem uma regulamentação aí baixada pelo Banco Central. Então, por exemplo, você vai viajar para o exterior, né? E você deve levar uma quantidade de moeda estrangeira que circula naquele local por uma questão de segurança. Chega lá, você tem um dinheiro que você pode comprar e pagar, que é moeda corrente naquele local. Não adianta você levar moeda real para fazer compra lá na Europa ou nos Estados Unidos. Ninguém vai aceitar, ou vai aceitar dólar nos Estados Unidos. Na Europa, você tem que levar euro, né? Você tem que levar euro, porque é a moeda corrente. Então, você compra uma quantidade. Você compra de quem? Você vai comprar dentro de uma empresa de câmbio ou num banco, e essa empresa de câmbio é uma instituição não monetária, ela está aqui dentro, é uma empresa de câmbio, e ela é fiscalizada pelo Banco Central. Por quê? Porque é ele que regula a questão do câmbio. Uma empresa vai fazer exportação, né? Ela vai vender e ela vai receber dólar. Né? Se eu estou exportando para a Europa, posso fechar em dólar, posso fechar em euro. Aí essa moeda vem, ela é retida no Banco Central e o Banco Central me paga em real. Eu não vou sacar a moeda estrangeira, é tudo dentro do Banco Central. Se eu vou importar, eu tenho que comprar o dólar para pagar na moeda que o fornecedor quer. Então, eu compro o dólar para remeter para o exterior. Então, tudo passa por uma empresa de câmbio e é regulamentada pelo Banco Central. Então, por isso que o câmbio está aqui nesse lado. Agora, vamos falar aqui dos seguros privados. Então, seguros privados, nós temos o Conselho Nacional de Seguro Privado, que é o órgão normativo, é o órgão que cria as leis, as normas. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, é o órgão executor, é ele que vai aplicar as normas e vai supervisionar, vai fiscalizar e vai punir. Punir quem? Seguradoras e resseguradoras. Então, você tem as empresas que vendem seguro de veículos, seguro de vida, seguro residencial, seguro para patrimonial, né, para outros bens, seguros, né? Eu posso, né? Existem situações assim que eu vou fazer seguro, por exemplo, da perna de um jogador, né? Tem até uma história engraçada. Tinha um campeão mundial de futebol de botões, então fizeram seguro do dedo indicador dele, porque era o dedo que você usa para jogar futebol de botão, né? Então, existe seguro para um monte de coisa, tá? Mas o que é a diferença de seguradora e resseguradora? Ora, a seguradora, quando você compra um seguro, faz uma pólice de seguro do seu carro, o que você está fazendo? Você está transferindo o risco que você tem de seu carro ser furtado, ser roubado, né? O risco do seu carro sofrer um incêndio e ser queimado, o risco do seu carro sofrer uma colisão, né? E ter uma perda total ou uma perda parcial, e esse risco é seu, né? Porque você tem o carro. Agora, você quer transferir esse risco, sair desse risco, você transfere para alguém. Para quem? Para uma seguradora. Então, você compra o seguro, você paga um valor que é chamado de prêmio, para você ter a cobertura desse risco, né? E para que você tenha um pouco mais de cuidado com o carro,
eles colocam lá o que a gente chama de franquia, né? Que é assim, o risco que você sempre está assumindo. Se você bater o carro, né, e não for perda total, você tem que participar um pouco desse prejuízo, que é a franquia, que é aquela parte que o seguro não cobra. Então, isso é mais para que você tenha um pouco de cuidado com o veículo. Se não tiver, você vai bater, dá um novo, né? Não é assim. Por isso que tem a franquia. Então, a seguradora está assumindo esse risco. Como carro, por exemplo, se vende muito seguro de carro, o risco é muito diluído. Então, tudo aquilo que ela arrecada de venda de seguro é mais que suficiente para garantir aí os eventuais sinistros que ela tem que cobrir. Né? E ela tem, né, um cálculo estatístico atuarial que diz, olha, para cada tanto seguro que eu vendo, eu tenho que participar de X%. Então, é bem diluído. Agora, você imagina fazer o seguro de uma coisa muito específica, por exemplo, uma plataforma de petróleo, que é algo que vale muito, muito, bilhões e bilhões de reais. É um risco muito alto. Então, quando ela faz esse seguro, ela está assumindo um risco muito alto e não é um seguro que é pulverizado. Você não tem aí centenas e milhares de plataformas de petróleo, né? Então, é um risco muito alto. Então, o que ela faz? Ela repassa esse risco para outra seguradora, que são as instituições seguradoras que fazem esse tipo de operação, o resseguro. Então, é fazer o seguro de um seguro, tá? Então, é a forma como as empresas, o setor, né, de seguros, dilui o risco, repassando isso para outras seguradoras. Então, as instituições de resseguro existem justamente para fazer o seguro do seguro que a seguradora fez. Aqui nós temos o Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, né, que era até então uma empresa do governo, e isso foi vendido. Hoje é uma empresa que tem até ações na Bolsa, né? Você pode comprar ações do Instituto de Resseguros do Brasil, que é o IRB. Então, o IRB é principalmente para fazer resseguro, tá? Depois a gente tem aí tem, né, os corretores de seguros, né, que também atuam no mercado e que tem aí uma fiscalização da SUSEP, né? Você, para ser corretor de seguros, você tem que ser aprovado, né, ser certificado, ser tudo isso, e é um processo aí da SUSEP. Aí tem as entidades de aberta de previdência privada, né? Então, é assim, os bancos têm muito dessas empresas, né? Os bancos vendem os planos de previdência privada, né? O Banco do Brasil tem a Brasil Prev, tem a Previdência do Bradesco, do Itaú, de outros bancos, né? Então, assim, você quer formar uma poupança para daqui 10, 15, 20 anos, você ter um montante de dinheiro e você ter uma renda mensal que vai te dar uma aposentadoria, vamos assim dizer, com maior conforto, com uma renda mais digna, né, para você ter uma dignidade em termos de renda, viver com mais dignidade na sua aposentadoria na velhice, vamos assim dizer. Então, você compra um plano num banco de previdência privada aberta e combina lá o prazo que você vai fazer as contribuições, com quantos anos você vai parar de pagar, que é a data de saída, e quanto você vai pagar por mês. E você pode até discutir se você quer aplicar tudo aquilo em renda fixa, ou se quiser aplicar tudo em renda variável, ou se você quer fazer renda fixa e renda variável, você decide. E aí você joga o dinheiro na mão da entidade, a entidade vai alocar esse dinheiro no mercado, no mercado de crédito, de capital, mercado de capital, na verdade, e ganhar juro, e quanto mais isso rende, mais a sua poupança vai aumentando. E aí, quando você chega lá no final, aí ele vai dizer, olha, você chegou a hora de você fazer uso do dinheiro. Como é que você quer fazer? Aí vai discutir com ela a forma como você vai utilizar o dinheiro. Aí você tem duas modalidades de fazer essa poupança. É um PGBL ou um VGBL, né? Um plano de benefício livre ou de benefício em vida, né? Que é o PGBL e VGBL, né? Vida garantidor de benefício livre ou plano garantidor de benefício livre. São duas diferenças, né? Tem umas questões até com relação ao imposto de renda, mas não é o detalhe aqui para esse momento, depois a gente discute isso. Então, você faz isso, é para isso que serve uma previdência privada, tá? Você acumular
um dinheiro para depois você fazer uso. Aquilo que eu falei no consórcio, né? Para que eu preciso fazer um plano de previdência privada para minha aposentadoria? Por que eu mesmo não guardo um dinheiro todo mês e eu escolho a aplicação que eu acho mais conveniente? Eu não preciso pagar para ninguém, porque você paga a taxa de carregamento, que é a taxa de administração, para ele administrar seu dinheiro, tá? Então, assim, eu não vejo isso como bastante positivo, né? Apesar que eu tenho isso, né? Eu paguei por vários anos e hoje eu recebo mensalmente lá um valor. Eu vi que não é a melhor coisa a se fazer. É muito melhor você administrar. Mas como a gente, às vezes, não consegue fazer isso, porque os nossos delírios de consumo não permitem que a gente, como se diz assim, guarde dinheiro, né? Aí eu arrumo um compromisso. Então, assim, olha, eu tenho um compromisso. Todo mês eu tenho que pagar minha previdência privada, ou seja, aquela cultura do crediário, né? Eu tenho a prestação, eu tenho que pagar. Aí ele cria uma obrigação com o banco, aí todo mês ele paga, mas ele não cria a gente não cria uma obrigação conosco, né, com a gente mesmo, para todo mês você pegar X do seu dinheiro e depositar para você fazer essa aposentadoria no longo prazo. A gente deveria ter, mas às vezes a gente não tem essa capacidade de fazer isso, porque às vezes a necessidade de consumir ela é tão grande que a gente acaba desviando o dinheiro para outra coisa, né? E aí não consegue fazer isso. Agora, quando você cria um compromisso aí, como se tivesse um carnê que você tem que pagar todo mês, aí você assume o compromisso. É a mesma coisa do consórcio, né? Eu arrumo um carnê de consórcio para todo mês eu pagar o consórcio, eu tenho obrigação porque eu vou comprar o carro. Por que eu não pego um dinheiro todo mês e deposito para comprar esse carro? Né? Talvez eu compre mais cedo, porque aí o juro do dinheiro vai me antecipar essa compra. Mas às vezes as pessoas não fazem isso. Isso em função dos comportamentos que a gente tem, né? No nosso comportamento de consumo que a gente tem. Estou falando de delírio de consumo, né? Porque tem um filme que fala sobre isso, né? Os delírios de consumo lá de uma jovem que ela não conseguia, né? Ela tinha algo compulsivo por comprar. E ela se endivida tanto que a vida dela vira uma bagunça. É um filme que fala sobre isso. Vale a pena assistir, tá? Então, depois a gente tem dentro desse segmento, aí por último, as sociedades de capitalização, né? Então, uma sociedade de capitalização e uma entidade de previdência são todas instituições estabelecidas no formato de sociedade por ações, tá? A sociedade de capitalização são aqueles produtos que os bancos vendem, né, que chama-se os títulos de capitalização, né? Então, você tem o Itaú Cap, o Bradesco Capitalização, o Banco do Brasil tem o Brasil Cap, né? E o mais conhecido, mais que o povo mais compra, né, assim, principalmente a população de mais baixa renda compra, é a Telecena. Né? A Telecena do Silvio Santos é um título de capitalização. O quê? Você compra um carnê, paga as mensalidades durante determinado período, no final você recebe o seu dinheiro de volta, parte do seu dinheiro de volta, e você todo mês concorre a prêmio. Não é assim a Telecena? Assim são os títulos de capitalização que os bancos vendem. Você compra um título de capitalização, paga por mês, todo mês tem um sorteio, e no final você recebe parte do dinheiro de volta com a taxa de juro, que é um juro menor do que o da poupança. Né? Como aplicação financeira é um péssimo negócio. Cara, quem gosta de jogar e acha que tem sorte, vai comprar uma capitalização para tentar ganhar aí o prêmio máximo, né? E aí, se você acertar, ganha aí milhões de reais, né? Eu trabalhei em banco, fui funcionário no Banco do Brasil, 26 anos, e eu vendi muito título de capitalização, vendi muita previdência privada, vendi até uma para mim mesmo, né? E aí, assim, eu vendia título de capitalização, de vez em quando um cliente falava, olha, eu fui sorteado, oh, que beleza, você foi sorteado, compra aqui mais uns 10 títulos aqui, mais uns 10 Brasil Cap, né? Você tem sorte, né? E eu dou sorte, né? O que eu vendo eu sou pé quente, então você usava o argumento para vender. Né? O cliente falava, ganhei, oh, que bacana, que ótimo, né? Então você vê que o sistema funciona. Lógico, eu nunca tive um cliente que ganhou o prêmio máximo, né? Mas ganhou os prêmios, são vários prêmios, né? O prêmio maior e prêmios menores, tá? Mas é assim, o cara foi sorteado e recebeu. Tá? Então, é isso que é uma sociedade de capitalização. São os títulos de capitalização que os bancos vendem. Tá? E, por último, aqui nós temos esse segmento de previdência fechada, e aí o órgão que
normatizador é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, e a grande, né, xerife desse segmento, que faz a fiscalização e supervisiona, é a Previ, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E elas atuam em cima das entidades fechadas de previdência complementar, que são os planos de pensão. Essas aqui, ó, previdência privada é aberta, né? É quase a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. É previdência privada aberta. Essa aqui é previdência privada complementar fechada. Fechada por quê? Porque ela é fechada, ela é de um determinado grupo. Por exemplo, esse dia eu estava olhando as demonstrações contábeis da Magazine Luiza, aí eu identifiquei lá que a Magazine Luiza, né, tem um plano de pensão para os seus funcionários. Então, é um plano fechado de previdência complementar. É fechado por quê? Somente funcionários da Magazine Luiza é que participam desse plano, é fechado, é só eles. E aí, assim, a Magazine Luiza, como patrocinadora, ela coloca dinheiro aqui todo mês nesse plano e os funcionários também têm o desconto lá na sua folha de salário e deposita nesse fundo. Para quê? Para formar uma reserva financeira, né, para quando essa pessoa for aposentar, ele ter essa reserva financeira e a partir daí ele passa, então, a ter uma complementação de aposentadoria, ou seja, complementa a sua aposentadoria, portanto, ele passa a ter uma aposentadoria com uma renda, né, que dá maior conforto para ele viver a sua aposentadoria, a sua velhice, tendo uma renda que proporciona uma vida mais digna, tá? Então, é para isso que existem essas instituições. Não só as empresas privadas, mas as empresas públicas tem, né? O maior fundo de pensão da América Latina hoje é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que é a Previ. É o fundo que tem bilhões e bilhões de dinheiro acumulado, tá? Que são que proporciona a complementação de aposentadoria para os seus funcionários. O Banco do Brasil é patrocinador, portanto, todo mês ele coloca lá um dinheiro lá e os funcionários todo mês colocam lá dinheiro nesse fundo descontado aí do seu salário. 10% do salário total do funcionário é descontado para depositado nesse fundo. E o Banco do Brasil coloca lá um valor correspondente também para cada funcionário. É depositado no nome de cada um. Cada um sabe quanto tem lá, né? Por exemplo, a gente contribui para o INSS, coloca dinheiro todo mês lá, mas você não sabe quanto você tem de dinheiro lá, porque não é um fundo de repartição mútua, né? Você coloca lá e para pagar a aposentadoria dos outros, na esperança de que quando você for aposentar, tem gente pagando para você ter aposentadoria. Aqui não, aqui é individualizado, cada um tem o seu montante lá, sabe exatamente quanto tem depositado lá. É feita uma reserva financeira individualmente para cada um. O governo federal também criou, há poucos anos, um fundo de pensão para os funcionários públicos federais que entraram no serviço público de uma determinada data para cá, porque ele mudou o regime de previdência e criou o teto máximo. Hoje, quem entra no serviço público federal contribui para o regime geral da previdência do servidor público até o teto máximo. E aí significa que quando aposentar, a sua aposentadoria não vai ser o seu salário integral, vai ser até o teto máximo. E aí, para você ter a complementação para chegar no seu salário que você ganha, o governo criou um fundo de pensão fechado aos servidores públicos federais, e aí ele contribui e os funcionários contribuem para ter o complemento. Tá? Só que aí essa adesão ela é voluntária, não é obrigatória. É o funcionário que decide se quer ou não participar desse fundo, tá? Então, esse é um exemplo. Então, tem a Previ do Banco do Brasil, o FUNCEF da Caixa Econômica Federal, o Petros, vinculado à Petrobras, os Correios têm também o seu fundo de pensão, e a Eletrobras e outras instituições também têm os seus fundos de pensão. Tem os fundos de pensão, tá? Então, são assim que funcionam essas entidades, tá? Assim, são instituições que
acumulam durante muitos anos. Por exemplo, o Fundo de Pensão do Banco do Brasil tem mais de 50 anos de existência. Então, em mais de 50 anos, acumulou-se assim, um patrimônio considerável. E eles são instituições que, em função desse volume de dinheiro, movimentam muito o mercado de capitais, porque boa parte desse dinheiro arrecadado são investidos em ações. Então, eles movimentam o mercado de bolsa. Então, isso é benéfico para o mercado. Como eles também investem bastante em participações imobiliárias, ou seja, compram parte de shopping centers, investe em shopping center para ganhar em cima dos aluguéis, né, do aluguel das salas, compram bastante prédios de escritórios em locais muito valorizados, onde os grandes escritórios se estabelecem, as grandes empresas estabelecem seus escritórios, por exemplo, na Faria Lima, lá em São Paulo, na Paulista, em outros locais. Então, eles investem muito também no mercado imobiliário. Então, acabam movimentando esse mercado em função do dinheiro que eles possuem, porque o ativo dessas instituições é basicamente dinheiro. Ele tem que ter muito dinheiro acumulado, porque lá no futuro ele tem que pagar as aposentadorias e as pensões. Então, ele tem que pegar esse dinheiro que ele arrecada todo mês, de todo mundo que contribui, investe em ativos que geram renda, né, para acumular mais riqueza para que no futuro ele tenha um equilíbrio atuarial e consiga pagar as pensões, né? Infelizmente, por má gestão, né? Por exemplo, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios, por má gestão houve assim, não vou dizer que dinheiro foi desviado, mas foi investido em ativos de má qualidade e aí sofreram muito prejuízo, tá? Isso aí em função de interferência do governo, né? O governo, às vezes, por ser o patrocinador, né, no caso dos Correios, da Caixa, do Banco do Brasil e Petrobras, eles começam a querer intervir, né? Intervir e aí coloca, às vezes, alguns gestores que é filiado ao partido, né? Infelizmente, aqui, governos anteriores aí, né, colocaram gestores filiados aí ao PT, por exemplo, e fizeram aí algumas coisas que acabou por quase quebrar o fundo de pensão do pessoal dos Correios. Porque, assim, tem um apadrinhado aí, um empresário aí, né, que, né, a gente tem interesse, ou porque, sei lá, tem alguma coisa escusas por trás e manda investir na empresa do cara. Aí o cara quebra, né? Por exemplo, quem investiu em empresas do Eike Batista, né, se deu mal. E o Eike Batista era muito bem visto aí pelo governo aí, governos passados, né? Era o cara, né? Então, aconteceu isso. Então, precisa ter muito cuidado, né? Eu sou vinculado ao Fundo de Pensão do Banco do Brasil e a gente sabe como é que é a gestão. Então, assim, a gente tem uma briga muito grande, pressão que o funcionalismo faz em cima, né, para evitar interferência do governo. E a gente tem conseguido, né, evitar a interferência do governo. Então, precisa ter gestão nesses fundos, mais, para que políticos, né, não em função de ter o poder, né, por ser o patrocinador, cabe interferindo na gestão do fundo e fazendo aí investimentos de forma temerária, né, e dar prejuízo para o fundo. Aconteceu, infelizmente, isso aí com o fundo dos Correios. O da Caixa também sofreu um pouco, né? A Previ não teve essa interferência, né? Porque tem uma gestão um pouco melhor, mas tem pressão do governo em cima, sim, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Depois a gente vou disponibilizar um outro material para vocês, onde eu vou fazer a parte escrita, né? Comentando aí com mais detalhes, isso de forma escrita, não comentado aqui dessa forma, falando sobre essa estrutura do sistema financeiro nacional, abordando cada uma dessas instituições com maiores detalhes, com mais informações, para vocês terem conteúdo para depois vocês estudarem e seria também conteúdo para as avaliações. Então, esse material está em andamento e assim que estiver concluído, eu disponibilizo. Então, era isso que eu tinha para abordar aqui nesse assunto.
tá bom? E deixo, então, essa mensagem aí para vocês e um grande abraço.